Obrigada, Márcio, pelo convite, você e a toda a equipe do Med Meeting, e parabéns pelo evento. Parabéns aí também para o Rafael pela excelente aula, né? Não foi uma palestra, foi uma aula que ele deu, muito esclarecedora e preocupante, né? A gente ficar assustado com o cenário que a gente tem. Eu não quero perder a de amanhã, também quero assistir para poder conhecer os números impactantes que a gente tem. Bom, eu vou compartilhar minha tela, então, tá? Você está vendo a minha tela? Sim? Você consegue ver a minha tela, o Márcio? Eu posso começar? Sim, pode começar, tá dando para ver aqui. Tá bom, muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Eu preparei uma abordagem abrangente, um pouco didática sobre telemedicina para colocar todo mundo no mesmo, na mesma tela, né, na mesma página, e aí a gente entra dentro do que a gente consegue explorar dentro da telemedicina para proporcionar para o sistema de saúde um resultado melhor para os pacientes, uma experiência melhor para os profissionais de saúde, mais qualidade de trabalho, e a gente conseguir ter aí, dentro de um país continental e tão heterogêneo, conseguir ter um controle melhor do que a gente pode produzir em termos de qualidade do resultado, segurança do paciente e confiabilidade no sistema. Começar falando um pouco sobre o conceito, né? Telemedicina, telesaúde, e-health, ou e-saúde, o que é cada coisa, para a gente não confundir, né? Então, a telemedicina é a parte em que a gente trata do atendimento remoto, utilizando tecnologia de informação, comunicação e wearables, na parte assistencial. Quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando de assistência, a gente está falando de diagnóstico e tratamento. Quando a gente fala de telesaúde, a gente amplia, a gente sai do campo assistencial e a gente começa a falar de outros itens não relacionados ao assistencial. Então, a gente está falando de teleeducação, então, treinamento remoto de profissionais, a gente está falando de teleconsultoria, então, quando tem que fazer uma consultoria para que o sistema envolvendo a tecnologia embarcada e a comunicação funcione melhor, e a telemedicina que está aí dentro também como um componente da telesaúde. E o e-health, que é o e-saúde, que inclusive a gente tem um programa do governo federal através do Ministério da Saúde, ele é mais amplo ainda, ele engloba a telemedicina, ele engloba a telesaúde, mas ele extrapola para questões como gerenciamento de dados, internet, infraestrutura. Então, a amplitude do legislação, a amplitude do e-health, ela é a mais ampla de todas, né? E o nosso foco aqui hoje é a parte de telemedicina, que é o verdinho. O que a gente tem em termos de telemedicina, né? A gente acha que telemedicina é você pegar um celular ou um computador e você conversar com o médico, né? Então, não é só isso, né? Então, a gente tem 4 tipos de telemedicina. A gente tem a teleorientação, que é quando você atende a um paciente, porém, você não está trabalhando em diagnóstico, você não está trabalhando em tratamento, é uma orientação inicial. Você pode ter até alguma orientação relacionada a um diagnóstico, mas não é nada mais complexo, básico. A teleconsulta é quando você já tem a conversa entre o paciente e o médico, e essa conversa você trata de sinais e sintomas, diagnósticos e tratamentos. A teleinterconsulta é quando um profissional de saúde fala com outro profissional de saúde. Então, médicos discutem um caso de um paciente, médicos trocam informações sobre orientações em relação
a um determinado paciente. E o telemonitoramento, que é quando o sistema de saúde, o provedor, o enfermeiro, o médico, ele acompanha o decorrer do caso de um paciente, muito comum quando você tem pós-cirúrgico, quando você tem doenças crônicas, quando você tem pacientes idosos, em que você tem que acompanhar o desenvolvimento dele nos cuidados em casa, e aí você faz o monitoramento dos indicadores, dos dados de saúde vitais, dos dados de glicose, pressão, etc. Então, telemonitoramento, onde você pode usar os wearables, né, ou os biosensores, ou você pode não usar. O paciente usa, anota dentro do aplicativo e manda para o sistema de saúde. Esses 4 tipos de telemedicina que a gente tem uma abrangência que é variada. Então, ele pode ser usado na atenção primária para uma situação de não emergência, ele pode ser usado numa situação de urgência, ele pode ser usado para monitoramento de pacientes crônicos, como eu falei no telemonitoramento, para monitoramento de paciente internado, para pós-hospitalização, seja pós-cirurgia ou um tratamento que você precisa fazer após a alta. E ele também pode ser usado para apoio preventivo, caso, por exemplo, de uma obstetrícia, né? Uma situação de uma paciente que está grávida. Então, você pode fazer preventivamente. Quando a gente fala de telemedicina, a gente tem sempre que ter esse mapa na cabeça, né? Então, a telemedicina, você tem uma parte que é o hub, que é onde ficam os profissionais que estão atendendo. E aí você tem as pessoas com as quais eles falam, que podem ser os médicos, podem ser os pacientes. Você tem também, muito comum no Brasil, um hub que é intermediário. Então, o médico não fala direto com o paciente em casa. Ele fala com um ou mais pacientes que vão, por exemplo, para a igreja, né, para a escola. Então, é um atendimento remoto que se dá, mas não um a um, mas um a um através de um terceiro ponto. Então, esse é o cenário de atendimento da telemedicina no Brasil. Quando a gente olha para aqueles 4 tipos e a abrangência, eu trouxe aqui alguns exemplos de atendimento por tipos de especialidades, para vocês verem que são diferentes as formas de usar a telemedicina para casos diferentes, né? Então, por exemplo, na teleradiologia e telepatologia, é muito forte a troca de imagens e vídeos diagnósticos. Já na telepsiquiatria, o tratamento remoto. Já para a teledermatologia, é muito comum a interconsulta para os profissionais trocarem fotos sobre a situação do paciente e experiências em relação ao potencial diagnóstico. E assim vai, né? A teleoncologia, por exemplo, é muito comum a teleconsulta e teleinterconsulta. Na reabilitação, é uma teleorientação com fisioterapia à distância. Então, não é tudo a mesma coisa. Então, para cada uma especialidade, você tem um tipo de demanda mais comum de atuação dentro do cenário da telemedicina. Bom, quais são os benefícios principais da telemedicina? O primeiro é que a telemedicina garante maior acesso. Então, você consegue atender a pessoas que estão em locais remotos, você consegue fazer um contato rápido com o médico certo. Então, muitas vezes você não tem um especialista disponível, mas através de uma telemedicina você consegue chegar nesse especialista num tempo recorde. Ele otimiza a agenda de todos, né? Evita que o paciente tenha que se deslocar 3 dias para chegar dentro de um polo de atendimento, ou que um médico tenha que também se deslocar para poder fazer o atendimento em áreas remotas ou distantes das capitais. E ele reduz a barreira de distância, né? Aproxima todo mundo, porque a comunicação, a telecomunicação e a tecnologia facilita tudo. Ele também, a telemedicina também otimiza a infraestrutura do sistema. Então, você não precisa ir até o hospital para você ser atendido.
você pode fazer isso da sua casa ou do lugar onde você estiver. Você consegue dar o acesso para todas as pessoas a uma triagem e a um diagnóstico preliminar, por exemplo. E você consegue garantir uma equidade na saúde. Então, com a mesma estrutura, com os mesmos recursos, você consegue fazer mais, melhor, para mais pessoas. Você consegue, em terceiro lugar, reduzir os custos, né? Porque você poupa tempo, porque você poupa gastos, com os custos que são associados ao deslocamento ou com os custos que são associados à consulta, e ele é mais barato, né? Então, uma consulta por telemedicina, eu tenho aqui da minha fonte, que é um webinar da American Market Intelligence, de uma teleconsulta na América Latina é $79. Já uma visita de um médico é $149. Já um atendimento de um paciente numa emergência pula para quase $2.000. Então, se você consegue fazer uma gestão e um atendimento remoto, seja por qualquer tipo de especialidade que você está atendendo, em qualquer um dos 4 tipos de telemedicina, você consegue gerenciar melhor o custo que você tem pela frente. E, no fim, mas não menos importante, a conveniência. É mais conveniente para todo mundo, né? Para o paciente, para a família do paciente, que consegue acompanhar mais de perto, e também para o médico ou para o enfermeiro que está atendendo, no caso de um atendimento de telemedicina. Como é que funciona isso no Brasil? Né? Esse mapa aqui, ele traz por cores o número de médicos por 1.000 habitantes. O número médio do Brasil é 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Não é um número tão diferente do Chile, que é 2,5, dos Estados Unidos, que é 2,6, um pouco menor do que Reino Unido, que é 2,8. Questão que a gente tem, o grande desafio do Brasil, e por isso a telemedicina é tão interessante, por isso tem um potencial tão especial para o nosso tamanho, para a conformação que a gente tem, é que é muito diferente a distribuição. Então, vocês podem ver aqui, nessas áreas que estão mais puxadas para amarelo e mais puxadas para um lilás clarinho, que você vai pegar quase tudo da Bahia para cima, tem menos de 2 médicos por habitante, 2,2 médicos por habitante. Enquanto você vai para as áreas mais escuras, que você vai ver em São Paulo e no Rio Grande do Sul, por exemplo, é que você tem 5 médicos por 1.000 habitantes. Então, a gente está trazendo tudo para a mesma razão, né, que é 1.000 habitantes. Então, existe um descompasso, existe um superatendimento, existe um subatendimento da capacidade em diferentes locais do Brasil. E é onde a telemedicina tem um papel tão interessante, tão oportuno para a gente melhorar os resultados, os custos e a qualidade do serviço que a gente presta em saúde. Então, mais de 65% dos municípios brasileiros, eles têm menos de 20.000 habitantes. 85% dos médicos brasileiros, eles estão em 100 cidades. O Brasil tem 5.500 cidades. 85% dos médicos estão em 100. Só um estado, que é São Paulo, tem quase 50% dos médicos do Brasil inteiro. Então, isso cria para a gente um panorama muito claro da importância que a telemedicina pode ocupar para trazer uma saúde com maior eficiência e maior eficácia para todos, né? O que a gente tem quando a gente olha para a jornada da telesaúde, ou da saúde, não precisa ser tele, né? Porque isso aqui é algo que todos nós passamos, vamos passar seguramente alguma vez na nossa vida, e todas as pessoas que a gente conhece ou já passaram ou vão passar, que são as 4 etapas da nossa vida em relação à nossa saúde. Primeiro, você se cuida, você se previne, você se trata, faz exercícios, alimentação, mas, por um motivo ou por outro, você tem sinais e sintomas de alguma coisa que não está funcionando bem. E aí você vai procurar um diagnóstico, né? Não sei o que é, então vou procurar alguém que me diga o que é.
E depois que você encontra um diagnóstico ou um potencial diagnóstico, você, então, precisa encontrar o tratamento, e depois que você encontra o tratamento e passa pelo tratamento, ou é recomendado o tratamento, você vai dar continuidade ao seu cuidado em casa. Cada uma dessas etapas tem desafios diferentes. Então, quando você vai para a prevenção, o paciente não tem responsabilidade em relação à sua saúde, ele não tem educação sobre o que ele tem que fazer, né? Então, a gente vê coisas absurdas aí das pessoas bebendo xixi e coisas, aberrações que as pessoas leem na internet, porque não há educação sobre a saúde. As pessoas têm muitas comorbidades, não têm orientação completa, confiável, na mão, que, por exemplo, o Ministério vira para ela e fala assim, olha, nesse lugar aqui você pode se informar que você vai ter informações confiáveis para você administrar a sua saúde, né? A gente não tem isso no Brasil, diferente de outros países, como o Reino Unido, que tem isso muito claro. Mas, se você vai para o diagnóstico, qual é o outro problema que a gente tem? Você chega, às vezes você precisa de um cuidado primário, você precisa de um cuidado hospitalar, você precisa de uma internação. E aí, você tem médicos de diferentes experiências e de diferentes educações, né? Então, formações diferentes e experiências diferentes. E o paciente é o mesmo. Então, a gente já viu o paciente indo para um médico e tem um diagnóstico, vai para outro médico e tem outro diagnóstico, né? Então, diagnósticos incorretos, uma informação que não vem na hora, ou uma memória que o médico tem, que não lembra de tudo, não são fatos raros no momento do diagnóstico. Da mesma forma que tem falta de comunicação entre os prestadores dos cuidados e os pacientes, né? Então, um comentário muito comum, o médico falar que o problema dele com o paciente é que ele não consegue se comunicar porque o paciente não leu o livro que ele leu, e aí quando o paciente fala tudo para ele, ele vai tentar buscar as informações no que ele aprendeu e ele não encontra. Então, é difícil para o médico se comunicar com o paciente. Lá no tratamento, a outra dificuldade, e essa é a maior dor dos médicos de todos os tipos, no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Qual é o tratamento certo? Eu estou fazendo o tratamento mais adequado? Será que esse paciente vai fazer tudo que eu pedi? Esse vai dar o resultado que eu gostaria que desse? Então, essa é uma preocupação, acho que é a mais forte entre todos os médicos, pelo menos de todos que eu já conversei até hoje na minha vida. O alinhamento das equipes multidisciplinares. Se você tem que se internar, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ou para fazer uma observação, você vai ser tratado por um nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, vários tipos de profissionais, que têm os seus diferentes planos. Então, tem o plano da enfermagem, o plano da fisioterapia, tem o plano da nutrição, mas não tem o plano da Cláudia. Os planos não falam entre si sobre você. Então, se o enfermeiro teve um contato com você e ele capturou uma informação, essa informação não vai para o nutricionista, que vai falar com você na sequência. Então, a gente vira um puzzle, né, um quebra-cabeça na mão de um monte de pessoas que vão mexer na gente, que vão interagir com a gente, que vão nos tratar, que vão prover o nosso tratamento, mas eles não falam entre si e você fica à mercê do que é que vai acontecer dessa falta de comunicação, que é uma das razões mais comuns de erros médicos, de erros na assistência. Problemas de comunicação entre profissionais. E é difícil obter informações dos profissionais de saúde e obter dados para o tratamento. Quando você vai para casa, o outro desafio que a gente tem é que o paciente vai para casa com tudo que ele tem que fazer, os exames, os medicamentos, mas ele se distrai, ele não toma o remédio, ele não faz o exame, ele se distrai e vai fazer outras coisas da vida. Então, enquanto ele saiu, ele lembra, depois ele deixa de dar a atenção que deveria dar. Tem lacunas de atendimento, então ele precisa falar com o hospital para tirar implantei um marca-passo. Eu tenho dúvida se eu vou conseguir, se eu posso entrar dentro do banco, naquela porta giratória ou não. Se eu vou passar na porta giratória, eu vou morrer? Eu preciso falar com o hospital para poder tirar minha dúvida se eu posso entrar no banco ou não. Eu consigo falar? Não consigo falar. Eu tenho que esperar 8 meses para a minha próxima consulta para eu tirar a dúvida. Enquanto isso, nos 8 meses, eu não entro no banco. Esse é o tipo de lacuna que a gente tem e que o quanto a gente deixa o paciente exposto.
né? E, por fim, a deterioração da saúde do paciente, né? Ele se distraiu, ele não prestou atenção, ele não fez a dieta, ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir, ele não se comprometeu, ele não se engajou, então a saúde dele deteriora, ele volta para o sistema de saúde. São desafios que todos os sistemas de saúde no mundo inteiro têm, não importa se é público ou privado, se está numa área remota ou não está, isso vai acontecer sempre. E o que a gente vê é a primeira grande visão em relação à telemedicina para uma solução, para um cenário desse, né? Um cenário em que você tem desafios em prevenção, diagnóstico, tratamento, cuidados em casa, e que você tem que atender pessoas que estão distantes de um atendimento, pessoas que têm diferentes níveis de educação e cultura, né? E como é que a gente faz, através da telemedicina, para isso funcionar bem, né? E aí, esse aqui é um exemplo de como que isso pode ser feito, né? Então, lá no comecinho, na prevenção, o paciente ele tem acesso a um sistema de triagem online em que ele vai, no momento em que ele se sente mal, ele entra dentro de um site, pode ser um aplicativo, pode ser dentro do computador, ou pode ser dentro do celular, e que ele vai preenchendo as informações do que ele está sentindo mediante as perguntas que o sistema vai trazendo para ele. Esse sistema pode ser de pathways, esse sistema pode ser de inteligência artificial, mas ele sempre vai ser baseado em evidências. Uma questão assim fundamental em qualquer sistema de atendimento, de telesaúde, de telemedicina ou presencial a evidência precisa estar por trás. Porque o tratamento de uma doença, ele precisa ser impessoal. Ele não pode ser algo que vem na sua cabeça. Você precisa ter todas as informações na sua mão para você tomar a decisão mais correta de diagnóstico e tratamento. Mas o tratamento da pessoa, ele precisa ser pessoal. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa responsabilidade em relação à informação baseada em evidência, certeza de que aquilo ali já foi comprovado, de que não tem problemas, e a gente pode fazer para o tratamento do paciente, para o diagnóstico, o mais preciso possível. Então, lá na prevenção, o paciente entra dentro do site, ele faz uma triagem, o sistema vai perguntando para ele o que ele está sentindo, se isso, se é aquilo, e enquanto ele vai perguntando, ele vai dizendo por que ele está fazendo aquela pergunta. Então, estou te fazendo essa pergunta porque, num caso de uma doença assim, 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 esse pode ser um sintoma. Então, essa é uma forma de você ir educando o paciente no momento em que ele está buscando a informação e, ao mesmo tempo, garantindo que ele está inserindo as informações, está obtendo informações antes dele sair correndo para o pronto-socorro, antes de sair correndo para uma emergência e lotar o sistema de saúde com, muitas vezes, uma medida que não é necessária. Quando o paciente faz a triagem, o sistema, ele direciona o paciente para alguma coisa. Ou ele vai direcionar o paciente para ligar para a ambulância, porque o caso é grave, e o sistema sabe isso, ou ele vai direcionar o paciente para um agendamento, porque é um caso que não precisa de um atendimento pronto, basta você marcar com um especialista ou um generalista que você vai ter o atendimento em 2 semanas, ou você precisa fazer uma consulta ali online. Nem é o caso de uma ambulância, de uma emergência, nem é o caso de esperar 2 semanas. Então, o sistema direciona, de acordo com o resultado da triagem, o paciente para um agendamento, ou para uma consulta online, ou para uma emergência. Nesse momento, o próprio sistema, ele já marca, ele já faz o agendamento, ele já faz a conexão com o médico para a teleconsulta. E ele já traz o que o paciente registrou na triagem, ele já traz para o médico que vai atendê-lo imediatamente na teleconsulta ou para o histórico do médico que vai atendê-lo a posteriori, quando foi o momento do agendamento.
Nesse momento em que o médico está falando com o paciente, seja lá para frente, depois do agendamento, ou imediato, na teleconsulta imediata, o médico tem que confirmar o diagnóstico com base em evidências, porque ninguém lembra de tudo o tempo todo. O conhecimento médico, hoje, ele dobra a cada 73 dias. Ninguém consegue saber tudo. Então, é fundamental que os médicos adotem como um padrão ter uma ferramenta para confirmação de diagnóstico que seja baseada em evidências. Lembra, por exemplo, do caso de dengue e febre amarela. Ninguém lembrava que poderia ser febre amarela, todo mundo tratou como dengue quando teve o surto da febre amarela, porque não tinha nada ali na frente do médico dizendo que considere o amarelo, pode ser febre amarela. E ele não vai lembrar, porque o que ele está lembrando é o que é o óbvio que vai acontecer, dengue. Todos os sintomas são dengue. Então, é muito importante a gente não confiar na nossa memória, a gente não confiar no que é óbvio, porque é importante confirmar diagnóstico com base em evidências. Uma vez que foi definido um diagnóstico ou potencial diagnóstico, ele vai, então, para a parte de prescrição, porque aí o médico precisa direcionar o que precisa ser feito para a enfermagem, para a farmácia, para sinais vitais, para exames, tudo que precisa ser feito. Aqui, ele tem, na tecnologia, um checklist com um protocolo, então, um protocolo clínico para aquele diagnóstico, todo prontinho, e ele não precisa ler. Ele tem ali tudo em formato de checklist. Quais são os exames para infarto do miocárdio? Que você precisa fazer isso. Medicamentos, esse. Então, o médico escolhe, mas ele não precisa pensar do zero e lembrar de tudo o tempo todo. Uma vez que ele flegou tudo, marcou, registrou tudo, ele aperta o botão de assinar e isso segue e dispara no sistema de saúde inteiro. Vai o exame para onde tem que ir, vai a medicamento para a farmácia, vai a enfermagem para começar o sistema de plano terapêutico, tudo se dispara. E aí, quando você vai para um caso de internação, ou você precisa ficar em observação no hospital, você tem, então, as equipes multidisciplinares atuando sobre você. E, nesse caso, a gente também tem, na parte de telemedicina e tecnologia, para poder trazer uma qualidade do cuidado superior, os planos terapêuticos integrados. Então, o plano não é mais o plano da enfermagem, nem da nutrição, nem da fono, é o plano da Cláudia. Todos os planos para aquele diagnóstico estão interligados e dentro do sistema. Se eu interagir com a paciente Cláudia, isso fica registrado e quando o fono vier acessar e for me tratar, ele vai ver tudo que está registrado ali e é tudo pré-definido. Então, você começa, as equipes multidisciplinares começam a considerar questões que elas antes não consideravam porque não lembravam. Lembra que a gente não é computador, né? E a gente tem questões pessoais, tem tensões, tem cansaço, e a gente não dá para confiar só na nossa cabeça e no conhecimento que a gente adquiriu ou que a gente se mantém atualizado. Bom, uma vez que você está passando por um cuidado multidisciplinar integrado, então você tem todo o tratamento feito com sucesso, sem erros, sem problemas, sem necessidade de internação adicional, você recebe a alta e você vai para casa para dar continuidade no seu trabalho, no seu tratamento. Em casa, você tem aplicativo dentro do seu celular em que você vai sendo monitorado, você entra em contato direto com o hospital, ou você tem um botão de pânico para falar com o hospital no caso de uma urgência, ou você tem um chat para falar com o hospital, ou você tem uma videoconsulta que você pode fazer com a equipe de enfermagem de atendimento, e você pode inserir, recebe as informações do que você tem que fazer, recebe os alertas que tem que tomar o remédio, qual é o remédio que tem que tomar. O sistema de saúde ele é alertado quando os seus números, os seus padrões de monitoramento, eles fogem do que é a variabilidade normal, então a pressão fica alta demais, então isso tudo dispara um alarme,
e você pode trazer essas informações de glicose, pressão e outras medidas para dentro do aparelho através de relógios, de oxímetros, de biosensores, ou você pode, você mesmo medir, entra dentro do aplicativo, insere os dados. Dessa forma, a gente consegue fazer uma telemedicina em todas as etapas da jornada de saúde, então, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e no cuidado em casa, e consegue monitorar isso de uma forma em que a gente traz para dentro do sistema tecnologia o ciclo completo, a gente monitora tudo e a gente consegue compreender aonde estão as diferenças e aonde você precisa tratar e melhorar o que você tem que melhorar em relação ao tratamento do paciente ou aos cuidados daquele paciente. Esse aqui para onde a telemedicina nos leva. Então, telemedicina não é uma consulta médico-paciente, é algo muito mais amplo do que isso, e ele não é de um momento de diagnóstico, ele é um momento que começa lá na prevenção e ele vai até o monitoramento em casa, para o crônico, para o idoso, para o pós-cirúrgico. Algumas tecnologias, tudo isso aqui não é da jornada que eu acabei de apresentar, ele não é mito, isso tudo existe, gente, está tudo disponível, isso é feito em vários países, isso é aberto para o Brasil fazer, o que precisa é de ter uma organização, é preciso ter uma normatização, e é preciso ter uma regulação e uma adoção, um endosso das instituições competentes, junto ao Ministério da Saúde e aos demais provedores, para que a gente comece a operar isso, porque a tecnologia existe, isso está em português, isso está disponível para uso, e é uma questão só de planejamento e execução. E no final, assim, o que a gente está fazendo com a adoção de um mecanismo de telemedicina completo nas 4 fases, não é só melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir erro, reduzir readmissão, é também melhorar indicadores importantes para a saúde. Então, lá na prevenção, a gente tem um dado que os pacientes que passam por um cuidado coordenado, adequado, eles recebem a educação, eles reduzem 2 vezes a ida à atenção primária e 6 vezes a ida a especialistas. Significa uma economia de recursos financeiros, humanos, tecnologia, etc. No diagnóstico, 60% das questões clínicas que acontecem para um médico, elas não são respondidas. Ou o médico não tem o tempo para poder responder, porque ele não tem tempo de pesquisar, ou porque ele não tem tempo para poder fazer todas as perguntas que ele precisa fazer, muitas vezes ele não sabe todas as perguntas que ele precisa fazer, porque ele não lembra, ou ele não tem informação para ele tirar a dúvida. Então, 60% das questões clínicas são decididas com base no que o médico acredita que seja, ele não tem certeza absoluta de que seja. Na parte do tratamento, os custos da saúde, eles são 75% superiores para aqueles ambientes de saúde que não têm cuidado coordenado, então, que não tem essa organização, essa sequência, esse acompanhamento do paciente com tecnologia, evidências e coordenação entre os profissionais de saúde, todo mundo no mesmo lugar, registrando tudo o que está acontecendo e se guiando pelo que tem que ser feito. E quando vai para casa, esse dado é do Medicare, eu não tenho esses dados para o Brasil, 16% do custo do Medicare, ele foi reduzido com o engajamento do paciente, para fazer um autocuidado e para fazer um cuidado coordenado. Então, a gente vê que não é só melhoria da qualidade assistencial, é melhoria da experiência do paciente. Em termos de sistema, o sistema opera de uma forma muito mais eficiente, com melhores custos, quando você tem a tecnologia, quando você tem a telemedicina, quando você tem uma organização coordenada da jornada do paciente.
E como é que essa tecnologia ela aumenta, né, a capacidade de fazer melhor, né? Na triagem, os pacientes, eu trouxe alguns exemplos, tá? Porque não dava para colocar tudo, mas os pacientes se autoavaliam, eles aprendem o que tem que fazer, por que está acontecendo isso com ele. Ele tem a opção de não ir para o hospital, ele pode fazer uma teleconsulta, ele pode agendar, ele não precisa sair correndo para uma emergência. Ele alivia, assim, o sistema, ele reduz a capacidade, a possibilidade de disseminação de doenças, na medida que você não precisa estar em contato, né? A gente está vendo Covid agora, né, acontecendo, mas, assim, são com várias outras doenças. E ele direciona o paciente não fica perdido. Em termos de recursos humanos, as equipes de recursos humanos conseguem integrar médicos no sistema que não estavam de uma outra forma. Então, residentes trazem para poder atuar, aposentados, emergencistas, a gente está vendo isso acontecer direto na pandemia. E a gestão de burnout, com suporte psicológico para as equipes que estão na linha de frente e as equipes de suporte também. A gente consegue também alavancar a tecnologia, né? Então, você consegue fazer, por exemplo, uma organização rápida para você lidar com uma situação de crise, que você não consegue fazer de uma outra forma, se você vai trabalhar no presencial e dimensionar, é tudo mais complicado. Você aumenta também o ponto de contato entre o sistema de saúde e os demais profissionais, tanto daquele hospital quanto de outros hospitais, para eles colaborarem no entorno do paciente. E a gente consegue fazer, então, uma colaboração interregional. Eu não dependo de falar com o médico que está do meu lado, eu posso falar com o médico que está na Johns Hopkins, eu posso falar com o médico que está na USP, eu posso falar com o médico que está no Einstein. E você consegue ter, assim, uma colaboração entre diferentes hospitais que têm diferentes experiências. E em relação à infraestrutura, ela facilita a colaboração entre as instituições, sejam privadas e públicas, e você começa a registrar os dados do que estão acontecendo. E lembra que dado é inteligência se for bem utilizado, for feito um bom analítico. E com os dados você aprende para fazer melhor no futuro, né? Ao mesmo tempo que você facilita o fluxo de trabalho entre os diferentes profissionais e entre os diferentes sistemas, melhorando a vida de todo mundo. Porque não é só o paciente que precisa de melhoria de qualidade do cuidado. O profissional também precisa disso, porque ele também é estressado, ele também está sob pressão, ele também não tem tempo e ele precisa de apoio. E aí a gente tem na telemedicina, olhando para esse ciclo na jornada do paciente na telesaúde, essa oportunidade que a gente tem de fazer melhor com o que a gente tem, basta trazer tecnologia e as informações baseadas em evidências para dentro dos sistemas de saúde, e a gente consegue, aos poucos, vencer alguns dos desafios que a gente tem, né? Na telemedicina, o progresso lento, né? A Covid acelerou, mas a gente levou anos discutindo telemedicina até que a gente precisou entrar com uma regulamentação de emergência no ano passado. A gente tem um framework regulatório complexo, então, são vários agentes definindo a regulação, nem sempre eles concordam, e não é simples de fazer isso acontecer. Precisa de ter um alinhamento com o modelo atual, porque o presencial não vai deixar de existir, o remoto entra, como é que se alinha uma coisa com a outra? Como é que fica a parte de reembolso? Como é que é o modelo de financiamento? Como é que funciona isso para a telemedicina, se tem um custo diferente, tem uma prática diferente, tem uma velocidade diferente? Como é que fica o medo da mudança dos médicos, dos gestores, do governo, dos conselhos, das associações? Como é que fica o alinhamento entre os objetivos médicos e os objetivos políticos? Nem sempre eles são convergentes. E como é que fica se muda a gestão? Então, está tudo funcionando, mudou a gestão. Foi comprado o hospital, passou por uma fusão, uma aquisição, e aí o que acontece com o que a gente está fazendo? Por outro lado, a gente tem as oportunidades, né? Então, a gente tem, conforme eu falei, do framework regulatório, o Covid veio como um catalisador de tudo de ruim
que tem, parece que só tem coisa ruim. Uma coisa boa é ele ter acelerado a parte de tecnologia e de ciência para a gente conseguir superar isso mais rápido. As big techs que estão entrando na saúde, né? A gente tem aí a Apple, Microsoft, todo mundo vindo para investir na saúde. A gente tem tecnologias ultrapassadas que já não cabem mais no nosso dia a dia, que já não cabem, mas a gente não tem como ficar preenchendo quilômetros de relatórios, milhões de dados em papel ou dentro do prontuário eletrônico. Se existe uma forma de fazer isso que pode nos poupar horas preciosas do nosso dia que a gente poderia estar usando para outra coisa, ou para aprender, ou para se divertir, ou para descansar, ou para atender mais pessoas. O acesso, uma oportunidade de dar um acesso da saúde para todos. A gente sabe que não tem isso, não é realidade no Brasil. A gente se preparar para oportunidades futuras, porque a Covid não é só o que vem por aí, vem mais coisa pela frente, a gente precisa estar pronto para os próximos desafios e oportunidades que vêm. E para alavancar, para mudar o dimensionamento, para aumentar o cuidado, a qualidade do cuidado e a nossa capacidade de cuidar. Esses são desafios e oportunidades que a gente tem que estar atento. Não é simples, mas é factível, e se a gente não começar a pensar os desafios, a gente não começar a olhar que isso é uma oportunidade para a gente escalar para um outro patamar, um patamar de um país desenvolvido, que vai dar melhores condições de trabalho e cuidados para todos, a gente não vai sair do lugar. Obrigado vocês por me ouvirem. Eu sou, como o Márcio disse, eu sou a diretora-geral da Elsevier no Brasil, e eu sou também a diretora da área da saúde da Elsevier. A Elsevier, ela é muito conhecida por estudantes e por médicos, pelas publicações como The Lancet, como Grey's Anatomy, como Guyton, como Netter, Cecil, mas também a Elsevier, ela é uma empresa de quase 200 anos trabalhando em saúde no mundo inteiro, com a produção de 1/4 do conteúdo clínico que é produzido anualmente, e hoje ela traz todo o repertório de evidências embarcado em tecnologia, para que as pessoas não precisam mais ler os livros, elas podem usar o conhecimento acionável no momento em que elas estão no fluxo de trabalho e captarem as informações que elas precisam para diagnóstico, para tratamento, para plano terapêutico, para a educação do paciente, no momento em que eles estão fazendo isso. Não precisa mais ler o livro inteiro, nem o artigo inteiro. As informações vêm na medida que a gente precisa, e as evidências vêm logo atrás, se alguém quiser aprofundar. Muito obrigada, Márcio, mais uma vez, e Medmeeting pelo convite, e eu estou à disposição de vocês, espero que tenha sido útil, e eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem. Meu e-mail, meu telefone, vocês fiquem à vontade.